Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Nessa nossa videoaula, nós vamos conversar sobre alguns gêneros textuais que estão diretamente ligados aos nossos canais de comunicação, né? As nossas mídias, inclusive a internet. Então vamos lá. Essa é uma aula então que a gente bolou para o 7º ano e que tem a ver com essa semana, de 3/8 a 7/8, que é essa nossa primeira semana, tá ok? Então vamos lá? Aqui, gente, num primeiro momento, nós vamos conversar, né, sobre esses gêneros, apontando a notícia, que a gente tem visto hoje com muita frequência. A gente está mais em casa, então a gente às vezes está ouvindo mais, lendo mais, assistindo mais, e nem toda notícia, a gente não vai entrar nesse assunto agora especificamente, mas nem toda notícia, né, é boa nesse momento, infelizmente. E aí a gente tem como notícia que a gente vai pensar sobre esse gênero de texto, tá? Ele nem sempre vai ser apenas lido, tá, gente? Muitas vezes a notícia ela vai ser elaborada para ser transmitida, seja por uma rede de TV, seja pelo rádio, né? Mas ela pode estar em diversos canais, tudo bem? Então vamos ver algumas características da notícia. Primeiro que tudo, você tem que colocar na sua cabeça que notícia tem a ver, tem como objetivo principal a informação. Informação principalmente, tá, gente? Mais objetiva, uma informação real. O objetivo principal do gênero notícia é transmitir uma informação, tá ok? E para isso, a gente precisa levar em consideração, principalmente, que quando você passa uma notícia, para que ela funcione, ela tem que responder algumas informações, né, importantes. Quando você está dando uma notícia para alguém, você tem que falar o que você explicar muito claramente do que é que você está falando, de quem você está falando, quando este fato ocorreu, tá? Onde este fato ocorreu, como e por quê. É isso mesmo, parece uma fofoca bem contada, tudo bem? Mas você vai levar em consideração o quê, gente? Se faltar alguma dessas informações básicas sobre o fato, a notícia não vai funcionar, tá ok? Você conta algo, mas não diz quem fez, quando fez, onde, como e por que fez. Tudo bem? Então, o fato deve ser contado baseado nessas 6 perguntinhas básicas. Tudo bem até aqui? Como estrutura do texto mesmo da notícia, a manchete, que deve ser um título atrativo, porque geralmente a gente vai ler ou não uma notícia conforme o título dela, não é verdade? Se o título já começa não sendo um título interessante, atrativo, você não vai ler. E esse título vai ser chamado na notícia de manchete, beleza? Também, muito importante na notícia, vai ser o primeiro parágrafo dela, porque não adianta você fazer um título muito interessante e desde o início desse texto, no primeiro parágrafo desse texto, você não conta nada, você enrola, né? A gente geralmente não vai ler uma notícia assim. Então, geralmente, o primeiro parágrafo de uma notícia, ele tem que ser muito bem elaborado. E a gente vai chamar esse primeiro parágrafo importantíssimo da notícia de lead. Lead vem do inglês lead, né? Que significa guiar, conduzir e levar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse parágrafo inicial, gente, vai ter que responder às 6 perguntas básicas da informação. É isso mesmo que eu estou falando. No primeiro parágrafo, você já vai ter que de cara dizer o que aconteceu, com quem, quando, onde, como e por quê. Tá? O primeiro parágrafo de uma notícia já tem que de cara responder a essas 6 perguntas básicas. Você, depois, no corpo da notícia, você vai desenvolver, mas desde o lead, desde o primeiro parágrafo da sua notícia, ele tem que dar conta de te falar todas essas, né, respostas para essas 6 perguntas. E por que isso, gente? Muita gente se contenta em ler a notícia só no primeiro parágrafo, porque ela já fica sabendo tudo praticamente. Ela já sabe o que aconteceu, com quem, quando, onde e por quê. Vai depender dela querer continuar a ler a notícia para saber mais detalhes, tudo bem? Mas desde o início da notícia, ela tem que ser capaz de te responder, desde o início, tudo isso que você quer saber sobre ela, sobre a manchete, tá? Aí você vai dizer, ah, poxa, mas se eu tiver dando uma notícia para alguém, ou trabalhando em jornalismo,
e coloco tudo respondendo já desde o meu primeiro parágrafo, ninguém vai ler o resto. Sim, pode ser verdade. Algumas pessoas não lerão. Acontece que o seguinte, se você for um bom escritor, se você caprichar nos detalhes dessa notícia, você vai deixar alguém querendo sempre saber mais. E é esse o objetivo. A notícia, ela vai atender aí a dois públicos diferentes. Quem só quer saber o que aconteceu, como, onde, porquê, com quem, ou quem quer saber mais. Quem quer saber mais vai continuar lendo a notícia, que provavelmente vai ser uma notícia bem escrita, com detalhes, com mais informações. Tudo bem? E mais importante também, como eu falei com vocês, o corpo do texto, que vai ser o detalhamento do fato exposto. Então, uma notícia bem escrita, ela vai desde o primeiro parágrafo te contar tudo o que você precisa saber e só depois ela vai detalhar o fato para quem tiver mais paciência de ler o restante. Tudo bem? E algumas notícias, alguns textos escritos com a estrutura da notícia terão o chamado olho, que é um pequeno textinho logo abaixo da manchete que vai te contar mais um pouquinho. Ela vai colocar ali alguma informação, tá? Que vai antecipar um pouquinho da notícia. Esse olho eu deixei para colocar agora como um elemento final dessa nossa listinha, porque não é obrigatório, tá, gente? Vocês vão ver notícias que tem o olho, que tem esta frase de efeito, essa informação entre a manchete e o primeiro parágrafo, que é o lead. Mas nem todas as notícias terão esse olho, beleza? Vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho, de uma notícia bem recente, agora do dia 3 de agosto, tá? Rússia anuncia: vacinação em massa contra a Covid começa em outubro. Essa é a manchete. Esse seria o título para te chamar a atenção. Tudo bem? Título atrativo. Nós temos ali em amarelo destacado o lead. Por que eu estou dizendo que é o lead, gente? Vamos confirmar. Eu falei com vocês que o lead, o primeiro parágrafo, já deve desde o início responder a todas as perguntinhas mais importantes, que são o que, quem, quando, onde, como e por quê. Vamos ver se ele está respondendo mesmo? O governo da Rússia anunciou neste fim de semana que vai começar em outubro a vacinação em massa da população contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Mihaly Murashko, disse à agência de notícias Interfax que o Instituto Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia, em Moscou, concluiu os ensaios clínicos e a documentação está sendo preparada para registrar a vacina. Beleza, o que vai acontecer? A vacinação. Quem? O governo da Rússia. Quem é que anunciou isso aqui? O governo da Rússia. Quando? Ah lá, nesse fim de semana vai começar em outubro, né? Quer dizer, anunciou neste final de semana que a vacinação vai começar em outubro. Então, quando vai começar a vacinação? Em outubro. Onde? Ah, gente, o governo da Rússia. Então, a vacinação vai começar em outubro na Rússia. Como? Ah lá. O governo da Rússia anunciou neste final de semana que vai começar em outubro a vacinação em massa, ou seja, de todos. Então, como vai acontecer essa vacinação? Ela será em massa, tá? Para todos. Por quê? Aí a gente já consegue entender, né, gente, que ela vai começar por conta, né, contra o Covid. Essa vacinação tem um objetivo. Por que o pessoal vai ser vacinado em massa? Porque existe o Covid. Tudo bem? Vocês podem perceber que dentro deste primeiro parágrafo existe a resposta para todas essas perguntas. Então, esse parágrafo aí é o que a gente vai chamar de leads. Tudo bem? Ele vai guiar o restante do texto, ele vai te direcionar. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo gênero, que é a reportagem. A reportagem muita gente confunde com a notícia, mas a gente vai ver que tem alguns detalhes importantes que a gente tem que ver que são bem diferentes. Aí eu coloco a lupa para vocês entenderem que a reportagem está primeiramente ligada a uma investigação. Então, se você vai investigar sobre um fato, a gente vai ver que ela vai contar os fatos de maneira mais detalhada, o que não vai acontecer na notícia. A notícia vai ter, sim, todos os elementos para a gente entender os fatos, mas a reportagem ela vai ser bem mais detalhada, mais investigativa. Ela pode ser veiculada pela televisão, pelo rádio, revista, internet.
E enquanto texto, ela vai ser bem mais longa. E enquanto transmitida por televisão ou rádio, ela vai ser algo mais demorado, né? Porque a gente vai ver que eles vão se estender mais. Para detalhar alguma coisa, eu gasto mais tempo. Tudo bem? E aí, como eu comento, ela exige uma linguagem direta e criativa. Por quê? Você não vai poder ficar enrolando muito. A gente sabe que existem alguns programas de televisão que, para prender, né, o telespectador, eles falam ali, eles dão uma manchete e ficam te enrolando para ganhar audiência. Mas a reportagem, quando bem feita, né, com esse caráter mesmo de investigar mais sobre um assunto e detalhar sobre um assunto, ela vai gastar esse tempo não para enrolar o telespectador, ela vai gastar esse tempo com informações, tá? Para isso, ela vai exigir uma linguagem mais direta, né, não enrolar muito, e uma linguagem criativa, porque ela tem que prender a pessoa ali para estar tá ouvindo todos os detalhes. Se você vai contar algo de maneira detalhada e que não seja interessante, não seja criativo, você não vai ficar ali para assistir a reportagem completa ou ler a reportagem completa. Tudo bem? Então, aqui eu coloco um exemplo para vocês de uma abertura de uma revista que está ali propondo 3 reportagens diferentes. Então, olha, como funciona a Coronavac, que está sendo testada no Brasil. A próxima, com esse experimento caseiro, você pode descobrir se a sua máscara é eficaz. E a outra pesquisa, né, a outra reportagem, cientistas dividem sintomas de Covid-19 em 6 tipos. Veja quais são eles. Então, pessoal, aqui eu coloco para vocês uma parte da revista que vai apenas comentar, citar, dar uma prévia, um resuminho do que vai ser a reportagem. Ou seja, essa informação que a gente vai ver nessas reportagens, elas não vão ocupar poucas páginas, elas vão ocupar bastantes páginas ali, tá? Com bastante informação, tudo bem? Então vamos ver agora a diferença principal, então, entre notícia e reportagem. E como eu falei com vocês, qual a diferença? A notícia é objetiva. Ela mostra apenas as causas e as consequências. Como eu falei com vocês, respondendo aquelas 6 perguntinhas básicas, ela vai te mostrar tudo sobre o assunto, mais resumido, mais objetivo, tá? E já a reportagem, como ela é detalhada, ela vai ter o compromisso de investigar, fazer comentários, discutir o assunto, apresenta testemunhos também e opiniões de especialistas no assunto. Por isso, a gente vai ver que a principal diferença logo de cara que a gente vai ter entre a notícia e a reportagem é que a notícia vai ser mais rápida, mais breve, curta, um texto menor, e a reportagem, ela pode pegar até essa mesma notícia, mas ela vai se estender mais, porque ela vai detalhar mais e investigar mais. Tudo bem? Agora a gente vai para um outro tipo de texto, para um outro gênero que a gente vai ver e que também está muito ligado a esse meio editorial, esse meio, né, de, como a gente falou, de canais de comunicação, que é o anúncio. O anúncio, diferente da reportagem e da notícia, ele vai ter o objetivo de compra, tá? De compra e venda. Como assim? Né? O anúncio ele vai pretender, ele é um texto, mas que ele tenta promover um produto ou uma ideia ou um serviço, tá? A gente aqui vai tentar vender qualquer coisa. Eu vou tentar vender um produto, vender uma ideia, vender um serviço, tá? Oferecer um serviço e para isso, para que alguém compre, tá? Para que eu consiga vender e alguém tenha intenção de comprar, eu vou ter como objetivo principal convencer o consumidor para a compra de um produto, de uma ideia ou de um serviço. Então, para convencer, eu vou ter que falar muitas características sobre o produto, vou ter que mostrar o quanto essa pessoa pode precisar deste meu produto, deste meu serviço ou desta minha ideia. Tudo bem? Utiliza vários recursos, então, para chamar a atenção do consumidor. E aí, olha o tipo de linguagem. Ele vai exigir uma linguagem também direta, sem enrolação, e criativa. Nesse caso, mais criativa ainda. Né? Uma linguagem mais simples, com verbos no imperativo, e às vezes também uma linguagem bem humorada. Ela tem que ser uma linguagem interessante, tudo bem?
São veiculados pelos meios de comunicação em geral. Então, os anúncios a gente vê em todo lugar. Televisão, rádios, jornais, revistas, internet, outdoors, panfletos e cartazes. Tudo bem? Eu coloco um exemplo para vocês de um anúncio, né, que tem sido veiculado bastante para a gente, que é a campanha Fica em Casa, né? E aqui nesse caso eles usam um coração com uma casa, então vocês veem que eles colocam ali uma logo de uma maneira bem interessante, a casa formando com um coração, tudo para chamar a atenção. E a gente vai ter uma linguagem, gente, nos anúncios, uma linguagem bem apelativa. O que é apelativa? É para te convencer, tudo bem? A gente vai perceber que todos os anúncios, eles tentam te convencer a comprar alguma coisa. Para isso, ele vai apelar, né? Às vezes vai puxar para o lado emocional, vai fazer, por exemplo, você sentir fome, para ser para vender um alimento, né? Vai enfeitar ali os produtos com imagens e diversos recursos que existem no meio publicitário, tá? O anúncio ele está mais ligado ao meio publicitário, porque são as campanhas, são as propagandas, tudo bem? E agora, pessoal, eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer agora essa pequena atividade que vocês vão deixar no caderno de vocês, que é pesquisar, depois copiar ou colar no caderno um trecho de uma notícia e de uma reportagem, tudo bem? Então, nos primeiros ali eu coloquei uma sugestão de organização do caderno, que seriam esses 3 quadradinhos ou 3 retângulos, em que você primeiro colocasse ali um trecho, não precisa ser a notícia inteira, e a reportagem logo não vai ser inteira mesmo, porque a reportagem é muito grande. Então, a notícia, você vai pegar um trechinho da notícia, cola ali. Um trechinho da reportagem, cola ali. Não necessariamente precisa ser do mesmo assunto, tá? Mas o último, que é o anúncio, eu estou pedindo que você crie um anúncio, você invente aí com alguma coisa que tenha a ver com uma das duas que você fez anteriormente. Tudo bem? Então, são basicamente 2 atividades em uma que eu quero. Pesquisar um trecho de uma notícia e um trecho de uma reportagem. Essa é a primeira parte. Depois, você vai criar um anúncio com um dos 2 assuntos que você usou ali, seja na notícia, né? Ou na reportagem. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui. Desde já, muito obrigada.